Prosseguimento então à nossa disciplina. Hoje vamos para a nossa aula número 10. Aula 10, né? O que é metodologia científica e vamos falar mais especificamente de projeto de pesquisa. Ok? Preparados? Vamos lá? Hoje é a aula 10 e vamos que vamos! Primeiramente, vamos falar então um pouquinho sobre o que é metodologia científica, né? E antes de falar de metodologia científica, nós temos que entender e aí recapitular um pouquinho sobre o conhecimento científico. Lembra que nós falamos sobre ele? Então vamos entender o que é ciência, né? Nós já vimos isso, vamos só recapitular, né? Etimologicamente, ou seja, a etimologia da palavra ciência vem lá de scientia, uma palavra do latim que significa conhecimento. Olha só que fantástico, né? Então ela é a sistematização de conhecimentos, ou seja, um conjunto de proposições lógicas correlacionadas sobre um comportamento de certo fenômeno que se deseja estudar. Basicamente isso. Isso quem fala são as autoras Lakatos e Marconi, né? Tem um livro lá, Metodologia da Pesquisa Científica, muito importante na área. Uma busca, então, constante de explicações e soluções para os problemas que afligem e incomodam o ser humano. Então, vejam só, nós estamos falando, então, de ciência, né? A ciência é o conhecimento ou um sistema de conhecimento que vai então abarcar verdades gerais ou a operação de leis gerais, especificamente obtidas e testadas por meio do que nós conhecemos como método científico. Então, assim, recapitulando o que nós lemos aqui e conversamos nesse slide, a ciência ela basicamente vai desenvolver o determinado conhecimento e, para tanto, ela vai utilizar um método científico, ok? Recapitulando da aula lá de conhecimento científico, nós falamos já sobre isso, o método científico, né? Então, o método científico, ele basicamente é uma investigação disciplinada e não um conjunto de procedimentos não relacionados entre si. Tem uma relação entre si. Ele é sistematizado, uma etapa, depois a outra, depois a outra. E é relacionado de forma sistemática e padronizada, seja efetivada a partir de um método, né? E esse aqui é a figura que nos diz respeito ao método. Nós temos que partir de um problema, e esse problema nos gera uma pergunta. Nós fazemos então geralmente uma pesquisa, né, em livros, internet, tentando conhecer um pouquinho sobre o que é isso. Vamos formular aí algumas hipóteses e aí efetivamente por meio, né, de experimentos nós vamos então testar essas hipóteses. E aí nós podemos ou aceitar ou rejeitar a hipótese ou as hipóteses, né? Mas isso tudo dentro de um procedimento, dentro de um esquema. Já a metodologia então, científica, agora a gente consegue então efetivamente defini-la. É o estudo ou conhecimento dos métodos, né, utilizados para a realização de pesquisas científicas ou acadêmicas. Então, é um elemento facilitador da produção de conhecimento capaz de auxiliar e entender os processos de buscas, respostas, ou seja, um meio para a obtenção do conhecimento em si. Portanto, a metodologia ali então vai corresponder a um conjunto de procedimentos que vão ser utilizados para nós obtermos então o conhecimento. E ele vai partir da aplicação de métodos por meio dos quais, né, processos e técnicas vão garantir essa legitimidade. Então, tudo com um racionalismo científico, né? Então, é basicamente essa primeira parte aqui que eu queria dizer para vocês. A partir das próximas partes, eu vou reduzir a câmera aqui e nós vamos precisar
de uma área maior da tela, ok? Vamos lá então para a parte 2